Senhoras e senhores, boa noite. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por meio do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, CEAF, tem a honra de recebê-los para mais uma edição do projeto Segunda 18 Horas, que hoje traz o tema Como a polarização divide famílias, desafia empresas e compromete o futuro do Brasil. Compõe a mesa a ouvidora do Ministério Público, Nádia Estela Ferreira Mateus, a diretora do CEAF, Hélida de Freitas Rezende, e o nosso convidado e palestrante, o professor da UFMG e da Universidade da Califórnia, Felipe Nunes. O MPMG agradece a presença dos seus membros, servidores, estagiários e colaboradores, das demais autoridades e de todos que nos prestigiam presencialmente e pela TV MP. Agradecemos também a presença do secretário adjunto da CEPLAG, Luiz Otávio Milagres de Assis. O projeto Segunda 18 Horas, realizado pelo CEAF, tem como objetivo trazer periodicamente grandes nomes de relevância contemporânea para discutir temas da atualidade nas mais variadas frentes do conhecimento, seja da área jurídica, filosófica, literária, social ou histórica. Ouviremos agora uma mensagem do Procurador-Geral de Justiça, Jarbas Soares Júnior. Olá, boa noite. Quero cumprimentar todas as pessoas que estão aí presentes, que sei do número bem grande, todos que estão acompanhando a palestra do Felipe Nunes pela TV do Ministério Público, e dizer que estou muito feliz de estar recebendo o Felipe Nunes aqui hoje na nossa casa. Felipe Nunes hoje é um nome prescindível em qualquer discussão que se possa fazer sobre pesquisa, sobre o pensamento do povo brasileiro, porque é um pesquisador qualificado e que entende muito o comportamento da população do nosso país. Mas, lamentavelmente, eu não estou presente em razão da posse do presidente do Tribunal de Justiça, que inicialmente era prevista para as 16 horas. Neste momento, está acontecendo a posse do desembargador Correia Júnior e todos os vice-presidentes e corregedor da Justiça. Mas queria dizer a você, Felipe, que esse programa nosso, Segunda 18 Horas, foi criado com o objetivo de nós aproveitarmos essa hora da segunda-feira, entre 18 e 19 horas, para nós conversarmos, ouvirmos pessoas que poderiam interessar a instituição, pessoas inteligentes, capacitadas, que levaram para a população algum tipo de discussão, seja no ambiente jurídico, que é o nosso, seja no ambiente social, institucional, político, que é o seu. E, portanto, hoje para nós é um privilégio de ouvir um dos melhores e maiores pesquisadores, um analista político, um cientista político, com cabedal, para nos apresentar um pouco do seu livro sobre o momento que o Brasil, mas também o mundo, estão vivendo hoje, de polarização, de extremismo, inclusive nas nossas famílias. Eu sei que suas pesquisas mostram o que está acontecendo na sociedade, porque e sua análise muito inteligente que hoje você traz ao Ministério Público de Minas Gerais. Se por acaso eu não chegar a tempo, impute as obrigações do meu cargo, mas eu gostaria de estar aí hoje e assistirei tão logo chegar em casa, porque li o seu livro e realmente ali nós passamos, quem lê, entender melhor o Brasil e o mundo de hoje. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, em meio a inúmeros convites e compromissos que você tem. Um grande abraço. Para proferir sua mensagem de boas-vindas,
Ouviremos a diretora do CEAF, a Procuradora de Justiça, Hélida de Freitas Rezende. Boa noite a todos e a todas. Eu me dirijo aos que nos assistem aqui presencialmente e também àqueles que nos veem à distância pela TV do MPMG. Agradeço de maneira muito especial a disponibilidade do professor Felipe Nunes para estar aqui neste final de tarde, início de noite, neste formato que é e vai se consolidando cada vez mais como um programa de final de tarde, de final de expediente, que nos permite, ouvindo vozes autorizadas sobre temas atuais e diversificados, que nos permite alargar os nossos horizontes para além do nosso universo jurídico e enxergarmos questões que, embora fora da abrangência estrita do mundo jurídico, são de muita valia para o nosso crescimento, não só pessoal, mas também para a nossa formação funcional. Então, professor, não vou me alongar, apenas queria muito agradecê-lo e dizer que temos de antemão a certeza de que sua palestra muito nos enriquecerá. Então, um excelente evento para todos. Muito obrigada. Para darmos início à apresentação, convidamos as autoridades que compõem a mesa que ocupem os seus assentos reservados no auditório, à exceção da doutora Nádia e do doutor professor Felipe, que fará a apresentação. Doutora Nádia, então, passo a palavra à senhora. Muito obrigada. Boa noite a todas as pessoas presentes e aqueles que nos assistam remotamente. Hoje, com mais esta ação educacional, vamos ter o privilégio, a honra, a alegria de ouvir a palestra do professor Felipe Nunes. O Felipe Nunes é sócio fundador da Quest e autor do best-seller Biografia do Abismo. Nunes é PhD em Ciência Política e mestre em Estatística pela Universidade da Califórnia, sediada em Los Angeles. Eu quero fazer o registro de que esta ação educacional está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente na escola virtual do MPMG e na TV MP. Professor Felipe Nunes, o senhor está com a palavra. O senhor fica à vontade, se o senhor quiser palestrar, de pé ou sentada, a casa é do senhor. Dar boa noite a todas e todos. Eu vou pegar o microfone ali, que eu não consigo dar aula sentado. Meus alunos sabem disso. Então, deixa eu me dirigir ali ao cantinho. Agora sim, muito bem. Boa noite a todas e todos. Que prazer, que privilégio estar aqui, vendo alguns amigos ali sentados, gente que eu não via há um tempão e outros que eu estou conhecendo pela primeira vez. É uma honra parabenizar o Ministério Público pela iniciativa. Pesquisadores como eu dependem exatamente dessa interlocução em outras áreas, que não a nossa, para conseguir levar adiante os estudos que nós fazemos e que querem e têm como propósito enriquecer o debate público. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje é um pouco o exercício de tentar enriquecer o debate que vocês fazem aqui no Ministério Público, com algumas evidências, algumas teses, mas, sobretudo, com provocações. Eu diria que a minha função aqui estará bem cumprida se todo mundo sai daqui com cheio de pulga atrás da orelha para pensar esse país tão complexo, que é o Brasil, complexidade essa que se reflete, nesse momento, também no mundo todo. Agradecer a generosa e carinhosa mensagem que o doutor Jarbas deixou para mim, espero que ele possa chegar a tempo, pelo menos para a gente dar um abraço. Agradecer aqui quem vai coordenar, Nádia, os trabalhos aqui na mesa. Obrigado, doutora. Obrigado, doutora Hélida, também pela presença, pelo convite. Eu espero que vocês não morram de sono nessa segunda-feira. Então, tentarei falar menos possível e que a gente possa estabelecer aqui uma conversa o mais agradável. Por favor, se alguém quiser interromper durante qualquer intervenção, sinta-se à vontade. Eu estou acostumado a dar aula e com o aluno o tempo todo levantando a mão. Então, não se sintam tímidos e tímidas.
A conversa de hoje é uma conversa sobre que país é esse. Eu lancei em dezembro do ano passado esse livro que virou, como a doutora Nádia muito bem falou, um best-seller. A gente não imaginava que isso podia acontecer. É um livro que virou assunto em Brasília, assunto nas rodas de poder, mas também nas rodas entre jornalistas, entre analistas políticos, entre quem está interessado em explicar fenômenos como esse. Olha só, vamos começar lá fora. A última vez que os Estados Unidos viveram uma recessão foi em 2020, tá? Só a gente olhar para essa queda aqui no que é o parâmetro de PIB per capita dos americanos. No entanto, quando você vai na sociedade americana e pergunta para eles, e aí, os americanos, vocês, americanos, estão vivendo algum tipo de recessão nesse momento? 67% dos republicanos dizem que sim, 53% dos independentes que sim, e 49% dos democratas também acham que estão vivendo uma recessão, embora a última tenha acontecido há 4 anos. Esse é o gráfico da inflação nos Estados Unidos, né? Depois da recessão de 20, a inflação americana chegou a 9,1% em junho de 22, e agora ela caiu de forma abrupta, muito forte. A inflação americana está em 3,4%. No entanto, 80% dos republicanos acreditam que os Estados Unidos estão vivendo um processo de crescimento inflacionário, 74% dos independentes pensam isso, e 61% dos democratas têm a mesma visão. O que a gente está constatando nesse dado sobre os Estados Unidos é uma discrepância entre a economia real e a percepção da economia. Essa lógica é fundamental para começar essa conversa, porque o que a gente tem descoberto na sociedade americana é que quando a economia, quando o sentimento de que a gente está consumindo mais diminui, que é essa linha vermelha, a popularidade dos governos também diminui. Vocês estão vendo ali como é que a aprovação do Biden cai junto com a queda no sentimento de que as pessoas estão consumindo. Mas o que é muito interessante é que depois que o consumo volta a subir, a aprovação do presidente não necessariamente acompanha o mesmo padrão. Tem alguma coisa acontecendo que é capaz de derrubar a popularidade do presidente diante de um sentimento negativo da economia, mas que não é suficiente para aumentar a popularidade dado o resultado econômico. E o mais curioso é que, se a gente faz uma análise do mundo inteiro, já vou chegar no Brasil, mas antes de 2002, a correlação entre o sentimento econômico e a aprovação de governo, ela era positiva nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, em Portugal, na Espanha, na Inglaterra. Mas depois de 2002, a correlação americana desaparece. Ou seja, se a economia vai bem ou mal, isso não diz mais nada sobre como é que o governo vai. E nos outros países, embora ela continue sendo positiva, ela é muito mais fraca do que era antes. É só a gente olhar a inclinação dessa reta, né? Aquela é totalmente inclinada, aqui a inclinação é menor, menor, menor. Ou seja, a força da economia como variável explicativa dos resultados políticos, em alguns lugares, como nos Estados Unidos, desapareceu. Em outros lugares, ela é muito mais frágil. Por que eu comecei lá fora? Porque muita gente olha para os resultados das pesquisas que a gente tem feito na Quest, e vou mostrar daqui a pouco alguns dos principais resultados, e acha que esse é um problema tupiniquim, que é um problema da República de Banana. Inclusive, critica o Brasil por isso. Começar no mundo só nos coloca em perspectiva o tamanho do desafio que nós temos como humanidade. O que nós estamos discutindo aqui hoje, e eu espero adensar com vocês ao longo dessa conversa, não é um problema nacional. É um problema que acomete nós, seres humanos, sociedades modernas, democráticas do mundo inteiro. Portanto, é algo maior do que um problema local. Vamos dar uma olhada o que a gente está vendo no Brasil. Quando a gente abre os jornais, eu não sei se vocês ainda têm esse hábito antigo, esquisito de ler jornal, eu tenho, você vê isso aqui, manchete, no Globo. PIB cresce 3% em 2023, 3 vezes o resultado previsto no começo do ano. Muito melhor, portanto, do que o esperado.
Outra manchete, agora no G1. Brasil volta ao grupo das 10 maiores economias do mundo com o resultado de 2023. Esse resultado já está até antigo, porque a manchete mais recente é a 8ª maior economia do mundo. No entanto, quando eu vou às ruas do Brasil perguntar como está indo a economia brasileira, é isso que eu encontro. Entre os eleitores do Lula, 55% acham que a economia melhorou no último ano, mesmo período daquela manchete. Já os eleitores do Bolsonaro, 64% acham que a economia piorou. Eu quero deixar bem claro para quem estava no WhatsApp há um minuto atrás e não prestou atenção no que eu acabei de dizer, a pesquisa não é... Eu não fui nos eleitores do Lula e falei assim, como está a economia na Inglaterra? E fui lá para os bolsonaristas e falei, como é que está a economia em Zimbábue? Não. Para os dois eu fiz a mesma pergunta, é a economia no Brasil. No entanto, mesmo diante da mesma pergunta, as respostas são completamente diferentes. Eles vivem em mundos completamente diferentes. Um povo está feliz da vida e acorda de manhã cantarolando, o outro povo está claramente depressivo e achando que tudo vai mal. Vamos ver mais dados. Eu abro os jornais e leio. A taxa média de desemprego em 2023 é a menor desde 2014. Aí eu vou às ruas e pergunto, então, povo, o que aconteceu com o desemprego no último ano? A grande maioria dos brasileiros acredita, ao longo de todo o ano de 23, quando a gente bateu o recorde de menor desemprego nos últimos 9 anos, a maioria acha que o desemprego aumentou no Brasil. Que tal? Quer mais uma evidência? Economistas, economista geralmente erra, mas nesse caso eles estão dizendo que economistas veem inflação bem comportada, com destaque para a média dos núcleos e preços industriais. Economistas, imaginem vocês, os economistas estão felizes. E o povo? Quando eu pergunto para as pessoas o que está acontecendo com o preço da conta de água e luz, quando eu pergunto o que está acontecendo com o preço dos combustíveis, quando eu pergunto o que está acontecendo com o preço dos alimentos, todo mundo, ao contrário do que os economistas estão avaliando, todo mundo diz que os preços aumentaram. E aumentaram de maneira bastante significativa. Vejam vocês, em agosto de 23, 37% tinham visto aumento de preço de alimento. Em maio de 24, 73% viram aumento. Esse é exatamente o mesmo período em que a inflação estava comportada dentro da média controladinha. E aí? Qual a consequência disso? A consequência disso é que, embora as notícias vão numa direção, o humor da população está indo em outra direção. E aí ninguém entende nada. Por quê? Porque quando a Quest publica no Jornal Nacional a avaliação do governo Lula, em maio de 2024, 50% diziam aprovar o governo, contra 47% que diziam desaprovar o governo. Até aí, parece que a gente está na eleição de 2022, né? Metade, metade, cada um para o lado, um pouquinho mais pró-Lula, um pouquinho menos contra. Mas o mais curioso não é isso. O mais curioso é a trajetória de agosto de 2023, quando 60% aprovavam o governo, até chegar nesses 50% em maio. Ou seja, no mesmo período em que a economia bombou, em que o desemprego bateu recorde positivo, em que a inflação estava controlada, indicadores econômicos clássicos para dizer que o país está indo bem, a popularidade do governo despencou. Muito bem. É diante dessa evidência que cientistas políticos são chamados para tentar entender a realidade. Então, primeiro eu quero provocar vocês uma coisa, que é o seguinte, essas barras verdes mostram o PIB trimestral do Brasil em cada um daqueles momentos, em fevereiro, abril, junho, tal. Então, de fato, o PIB trimestral, na trajetória no tempo, ele foi caindo 3,7, 3,1, 2,9, 2,5. Ou seja, embora a economia, na média, esteja crescendo, na trajetória trimestral, o PIB foi menor. Isso poderia, portanto, ajudar a gente a entender os 60% que viraram 50%.
uma parte da explicação continua sendo econômica. Ou seja, o governo, embora tenha grandes resultados para grandes números econômicos, quando a gente vai olhar com cuidado a evolução trimestral, o desempenho sugere alguma relação de economia que, embora continue positiva, ela está desacelerando, e uma aprovação que também está desacelerando. Então, não dá para jogar a economia fora completamente, o que quer dizer o seguinte, lembra aquele gráfico que eu mostrei originalmente? Lá dos Estados Unidos, quando a percepção econômica cai, a aprovação do governo cai, lembra? O problema é que o contrário não está acontecendo. Olha aqui, de fevereiro para abril, a gente teve exatamente o mesmo resultado e uma variação significativa da avaliação do governo. O mesmo resultado em junho já criou uma expectativa completamente diferente. Ou seja, é verdade que a economia continua sendo uma variável fundamental para explicar se os governos vão manter a sua popularidade. Mas ela não é mais fundamental para explicar crescimento de popularidade. Esse é um aprendizado novo. Nós, cientistas políticos, demoramos a cair a ficha sobre isso. Para nós, bastava crescer a economia, que a população ia ficar feliz e aprovar o governo. Em contraposição, bastava a economia cair e as pessoas iam ficar tristes com o governo e iam desaprová-lo. Essa associação simétrica não parece ser mais verdadeira. Então, o que eu preciso e qual é o objetivo dessa conversa de hoje? É apresentar a vocês uma tese que ajude a explicar por que isso acontece. E daqui a pouco vocês vão entender por que isso é importante, as consequências disso para quem quer analisar esse país. Tá? Então, a explicação passa... Dois elementos são fundamentais. Primeiro, as bolhas sociais nos transformaram em atores políticos enviesados. Esse é o primeiro elemento para explicar esse quase paradoxo entre avaliação, popularidade e economia. Por quê? Vamos dar uma olhada o que aconteceu no Brasil nos últimos anos. Tá? Nós experimentamos algo que eu chamo no livro com o Thomas Trauman de ecossistema enviesado de comunicação. O que é um ecossistema enviesado de comunicação? É um sistema em que cada um de nós está consumindo não o que todo mundo consome, mas apenas o que lhe interessa consumir. E isso tem um viés não desprezível. Eu vou dar um exemplo. Vamos começar olhando para onde eu busco informação. Em agosto de 21, 57% dos brasileiros diziam que buscavam informação pela televisão. Em junho de 23, esse dado é do livro, por isso que ele está mais atualizado, mas eu achei importante trazer o do livro, 37% apenas se informam pela TV. Olha como caiu a audiência de televisão em pouco mais de um ano. Ao mesmo tempo, 21% diziam que consumiam informação por redes sociais, isso passou para 28%, e 11% diziam consumir informação por sites e blogs, agora são 16%. Ou seja, nossa audiência mudou. Enquanto estava todo mundo na TV, todo mundo tinha a mesma informação. Agora tem uma parte considerável se informando em sites, blogs e redes sociais, e uma outra parte que se mantém na TV. A pergunta que fica é, quem? Vamos lá. Entre os eleitores do Lula, 47% dizem se informar pela TV, 22% por redes sociais e 9% por sites, blogs e portais de notícias. Já entre os eleitores do Bolsonaro, 37% se informam por redes sociais, 15% por sites, blogs, portais de notícia, 29% pela TV. Vejam a diferença e a distância dos percentuais que configuram o que a gente chama de dieta informacional do brasileiro. Alguns estão comendo informação num lugar, outros estão comendo informação em outro lugar. E para mostrar como essa bolha é tão forte, se a gente pegar só televisão, essa linha, e abrir essa linha por canal de TV,
a gente descobre alguma coisa muito interessante. Entre os eleitores do Lula, 61% estão assistindo Globo ou Globo News. Olha o tamanho disso no Bolsonaro. 19% dos eleitores do Bolsonaro estão vendo Globo e Globo News. É uma mudança de padrão comunicacional nunca vista na história brasileira. O hábito informacional brasileiro era um hábito em que todo mundo se informava mais ou menos no mesmo lugar. Aonde? Na TV Globo. Isso mudou. Isso não é mais uma realidade. Mas o mais impressionante, olha o que acontece na diferença entre o eleitor Bolsonaro e Lula, quando a gente pega a Record, 22% dos eleitores do Bolsonaro se informam na Record, contra apenas 10% do Lula, é o dobro. Olha o caso da Jovem Pan, inexiste. Não tem um eleitor do Lula se informando na Jovem Pan, 16% dos eleitores do Bolsonaro estão se informando por lá. Isso não vem sem preço. A primeira explicação para essa mudança do padrão da realidade brasileira está explicada no fato de que a nossa dieta informacional não é mais a mesma. Não existe mais aquela história de que todo mundo está sentado na frente do sofá assistindo a mesma notícia do Jornal Nacional todas as noites. Tem gente que continua fazendo isso. Quer descobrir quem são eles? Basta perguntar em quem eles votaram em 2022. Se eles votaram no Lula, eles continuam sentados na frente do sofá e estão ligando a Globo para assistir notícia no Jornal Nacional. Ou estão ligados na Globo News. Se eles não votaram no Lula e eles estão na frente da TV, é muito provável que eles estejam assistindo a Record ou a Jovem Pan. Por que isso importa? Isso importa porque o editorial desses canais mudou. Cada um desses canais, somados ao papel que as redes passaram a ter, começaram a criar na gente uma coisa deliciosa. Sabe o quê? O poder de conseguir a informação que me agrada, que alimenta os meus desejos, que diz o que eu quero ouvir. Acabou o custo de se informar sobre a verdade. A gente passou a se informar sobre o que nos interessa, o que a gente já acha. Então, se eu acho que a economia vai bem, porque eu sou um eleitor do Lula e, portanto, quero que esse governo dê certo, eu assisto o canalzinho que fala o dia inteiro que a economia está bem, que a coisa está boa, que está maravilhoso, que está tudo bombando, que o desemprego é pequeno, que a inflação está controlada, que blá, 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 blá. Mas se eu votei no Bolsonaro e eu não quero torcer para que esse governo dê certo de jeito nenhum, eu não vou ligar na Globo de jeito nenhum, eu vou ligar na Jovem Pan, eu vou ligar na Record, porque a informação que eu vou receber lá me agrada. Eles vão apresentar, juntamente com vários canais do YouTube, com vários canais de distribuição em redes sociais, as informações críticas que eu preciso para criticar o governo. Eles vão me ajudar a me manter feliz. Porque, gente, vamos falar a verdade? Quando alguém discorda da gente, é chato demais, né, não? Gostoso é quando você está certo sempre. Você fica ali bonitão, dando palestra, ó, todo mundo concorda com você, ninguém levanta a mão, parece que está todo mundo concordando. É maravilhoso, eu me sinto aqui poderosíssimo. Vai começar um debate aqui para você ver. Vai ele levantar a mão e começar a questionar. É um saco. A gente não gosta disso, não. A gente gosta é de fazer aquilo. Eu já vou te dar a palavra, viu? Eu estou brincando. Mas o que a gente gosta de verdade é de falar com quem concorda com a gente. Vocês já experimentaram assistir jogo de futebol do lado de gente que é muito crítica ao seu time? É um saco. Você fica ali o tempo todo, cara, o Hulk, enchendo o saco, caindo, não sei o quê. Ninguém aguenta isso. Você gosta de quem está do seu lado falando, o Hulk é bom pra nada. Vai assistir jogo no Mineirão e falar mal do Matheus Pereira. É um saco. Ninguém gosta. Não, o Matheus Pereira é bom. Porque a gente é torcida. O que a gente gosta é de quem concorda com a nossa ideia. Sabe por quê? Porque psicologicamente é mais saboroso, hedonista, egoísta que você esteja certo. É mais gostoso. Você vai dormir em paz.
Porque ninguém... Você está certo, você tem certeza. Isso é bom demais. Então, quando a gente vivia na TV e era uma informação para todo mundo, era o que tinha. Mas um monte de gente saía insatisfeita. Desligava o Jornal Nacional e falava, esse pessoal fala essas coisas, eu não gosto. Hoje não. Se o Jornal Nacional começa a dizer uma coisa que eu não concordo, eu vou logo para o YouTube procurar o Alexandre Garcia para me contar o que eu quero ouvir da noite. A interpretação que ele vai me dar sobre aquele mesmo fato. Eu fico maravilhoso, eu vou dormir e falo com a minha esposa, nossa senhora, Alexandre Garcia salvou meu dia, porque esse William Bonner não está com nada. Isso é bom demais. E o contrário é verdadeiro. Né? Se você está ali doido com o governo e tal, você vê uma informação crítica que vem no seu WhatsApp, você deleta logo, você não manda para ninguém. Você quer que ninguém veja aquilo. Uma fala ruim do Lula, uma bobagem dessa que o Lula fala, você não manda para ninguém, você guarda para você. Por quê? Porque você não quer ser contrariado, você não quer dar razão para o outro. E esse efeito psicológico, ele é novo. Por quê? Porque agora a gente tem canal suficiente para agradar o que a gente quer, para satisfazer o que a gente quer. Diga lá. Boa noite, professor. Meu nome é Walter Freitas, sou jornalista, advogado e presidente da Comissão da Liberdade de Expressão da OAB. Eu conversei recentemente com uma pessoa que disse o seguinte, que detestava a Majur pela cor, a Globo porque era comunista e o Lula porque era ladrão. E aí o seguinte, essa pesquisa que o senhor mostra ali, tem também um detalhe aqui observando, a questão conservadora, Record, ligada à Igreja Universal, a Globo comunista. O SBT tem um alinhamento também com o governo anterior. Então, esses dados que o senhor levantou aí também, tem esse perfil dessas informações, por ser uma TV comunista, que a maioria é petista. No caso da Jovem Pan, os progressistas não assistem porque ela é ultradireita. Então, esse aspecto também se observa nessas pesquisas? O mais interessante, Walter, Obrigado. é que... Não, eu que agradeço. O mais interessante é que a Globo já foi globolixo dos dois lados. Eu já vi uma época em que o petista batia na Globo, principalmente na época da Lava Jato, e agora vejo o bolsonarismo bater na Globo porque eles apoiam o Lula. Então, é uma TV que, no mínimo, tem aí um bocado de assuntos paradoxos para a gente analisar. Mas, nesse momento, o que os dados estão revelando é um alinhamento do eleitorado que vota no Lula com os conteúdos que a Globo produz. Eu não estou dizendo que a Globo faça isso de propósito. Eu não estou aqui para dizer nem que sim, nem que não. Só estou dizendo que essa é a constatação empírica. Em compensação, a Jovem Pan e a Record parecem estar satisfazendo mais ao interesse dos eleitores conservadores que votaram contra o PT do que a média, exatamente por esse componente. Então, a primeira explicação para essa relativização da relação entre a economia e a política tem a ver com informação. Mas tem um segundo elemento, e ele não é desprezível. Em 2022, nós saímos das urnas afetivamente polarizados e socialmente calcificados. Eu queria poder ter a oportunidade de explicar a vocês o que significam esses dois conceitos. Então, o que é polarização afetiva? No Brasil, nós todos aqui estávamos acostumados com o que a gente chama de polarização partidária. O que é polarização partidária? Dois partidos disputam a eleição e eles divergem sobre suas agendas. Eles têm agendas diferentes, mas nós nos consideramos adversários uns dos outros. Nesse período, que foi de 2002 a 2014, o índice de polarização afetiva era baixo. Numa escala de 0 a 10, ele era 4 ponto alguma coisa. O que significa o seguinte, algumas pessoas eram de fato intolerantes, mas era pouca gente. O que aconteceu a partir de 2018 é que a gente saiu da disputa entre adversários e a gente passou a uma disputa entre inimigos. E na disputa entre inimigos, o que vale é a moral de quem é bom e de quem é mal. E o mal precisa ser eliminado. E os dois lados acham que são bons, e os dois lados acham que o outro lado é mal, portanto, todo mundo tenta eliminar todo mundo. E essa coisa é tão forte que em 2022... a polarização afetiva chegou a 6,92. É muito grande. É maior do que nos Estados Unidos.
maior do que nos Estados Unidos. Um país que estava acostumado com 2 partidos brigando. Nós conseguimos, em menos tempo, romper a polarização afetiva. Essa disputa entre o bem e o mal, que tomou conta das famílias, porque todo mundo aqui ou saiu do grupo de WhatsApp, ou viu alguém saindo do grupo de WhatsApp. Eu tenho certeza que todo mundo experimentou isso. Né? Essa intolerância de não conseguir ouvir o que o seu tio fala, porque sempre tem um tio mala, né, de um lado ou do outro, é o que complicou a história. Porque ficou intolerante, ficou intolerável. Não dá mais para aguentar o tio falando o que está falando. E aí o que eu faço? Eu não quero mais conviver com aquele tio, eu saio do grupo. E na escola dos filhos? Eu tenho um filho na minha lá, o Dudu estuda aqui, né, em Belo Horizonte. Pô, tem sala que o Dudu cai que é fogo, viu? Você fica doido para sair daquela sala, porque o povo, nossa senhora. Aí tem outra que ele cai que é uma maravilha. Fala, não, o pessoal aqui é igual eu. Porque a gente quer viver confortável com gente que pensa o que a gente pensa. E esse é o perigo. Porque numa disputa do bem e do mal, com esse aumento da intolerância, a gente passa a não querer conviver com a diferença. Na família, na escola, no trabalho. Ou vocês vão me dizer que aqui no Ministério Público não tem gente que olha para o lado e fala, ih, aquele ali é lulista doente. E tem outros que falam, lá, bolsonarista, lá vem ele encher o saco. É claro que tem. As empresas estão cheias desses conflitos e tensões. Porque não é mais sobre política, é sobre quem nós somos. E isso ficou forte, gente, porque essa polarização afetiva encontrou pela primeira vez na história o que a gente chama de calcificação política. É a primeira vez na história que o Brasil vive isso. De 94 até 2002, as eleições no Brasil eram vencidas nacionalmente. Ou seja, o Fernando Henrique Cardoso, em 94 e 98, ganhou em quase todos os estados, e o Lula, em 2002, ganhou em quase todos os estados. Eles perderam 1 ou 2 estados, pequenos estados. A partir de 2006, a divisão deixou de ser partidária para ser social. O que é divisão social? Lembra do nós contra eles, do João Santana? O João Santana criou isso no marketing do PT. O que ele estava dizendo? Nós, PT, cuidamos dos pobres. Eles, PSDB, cuidam dos ricos. Criou-se uma divisão social. Pobre de um lado, rico do outro. Foi aí que começou o Nordeste ficar vermelho e o Sul e o Centro-Oeste ficarem azuis no mapa do Brasil. Mas em 2022, a coisa ficou tão calcificada que hoje preto vota de um jeito, branco vota de outro jeito. Escolaridade baixa vota de um jeito, escolaridade alta vota de outro jeito. Renda baixa já votava de um jeito, continuou votando diferente de quem tem renda alta. Isso aqui continuou igual. Católicos votam de um jeito, evangélicos votam de outro jeito. Isso é novidade. Mulheres votam de um jeito, homens votam de outro. Esse processo de calcificação é tão forte que hoje a gente consegue classificar em quem vocês votaram hoje, apenas reunindo essas características. Se eu olhar aqui nesse público e encontrar uma mulher preta ou parda, católica, dessa bolha, eu me comporto desse jeito. Tem pergunta lá. Vamos fazer o seguinte, vamos combinar uma outra, eu venho aqui uma outra segunda-feira só para falar de servidor público, pode ser? Porque depende se é o servidor do Zema, se é o servidor do Tarcísio, se é o servidor do Lula, é complexo, é complexo. Mas a pergunta é boa porque a categoria servidor público ela é diversa demais. Você tem servidor público pobre e servidor público rico. Você tem servidor público, né, de escolaridade média, outro alta. Então, existe uma certa variação na categoria servidor público. E ela varia dependendo do espaço geográfico. Servidor público do Nordeste, servidor público do Sul,
Então, tem algumas variações aí. A gente não tem essa calcificação muito bem determinada no caso de vocês, não. Tá? Mas é curioso imaginar que a gente pode andar na rua agora. E, vocês já viram aqueles filmes de Hollywood que você tem um óculos, que você vai... Aí você identifica quem é a pessoa? O que eu estou basicamente dizendo é que hoje eu ando na rua e falo assim, lulista. Isso aqui, ó, bolsonarista, ó. Isso. É só você ir encontrando as características das pessoas, combinando elas, e você é capaz de determinar o comportamento delas. Por que isso importa? Isso importa porque essa calcificação trouxe para o debate público algo que nós não estávamos acostumados. Até 2014, o debate público brasileiro polarizado era entre o papel do Estado na economia. Os eleitores pró-PT eram favoráveis a um Estado intervencionista na economia. Os eleitores anti-PT eram favoráveis a um mercado mais atuante, um Estado, portanto, menor. Mas vejam vocês, meus caros e minhas caras, senhoras e senhores, em 2022, quando eu pergunto para os brasileiros quanto você concorda com a seguinte afirmação: o Estado é o responsável pela redução da desigualdade. 78% dos eleitores anti-PT concordam, 78% dos eleitores pró-PT concordam. Não é mais o papel do Estado que divide. Agora, quer ver? Eu trouxe de sacanagem com vocês. Eu perguntei para as pessoas, juízes têm muitos privilégios. 72% dos eleitores pró-PT concordam com isso, 74% dos eleitores anti-PT concordam com isso. Não tem diferença. Todo mundo concorda. Igrejas têm que pagar imposto. 54 a 57. Não tem diferença. A Petrobras deveria ser privatizada. 40 a 43. Não tem diferença. Vejam vocês a que ponto nós chegamos. Foi preciso fazer 40 anos para ver o Brasil concordar sobre a não privatização da Petrobras. Eu lembro do Alckmin vestido de Petrobras para defender a sua privatização. Não é à toa que o Alckmin hoje é vice do Lula, porque hoje eles concordam sobre a não privatização da Petrobras. Olha como mudou. No entanto, olha o que polariza. Doutor Nath, olha o que polariza. Quando eu pergunto para os brasileiros, me incomoda ver gays e lésbicas se beijando em público. 61% dos eleitores anti-PT concordam. Eles estão incomodados. Só 38% dos eleitores pró-PT estão incomodados. A diferença é absurda. Quer ver outra diferença grande? Deve-se debater sexualidade nas escolas. Dá um 46 a 64. É um exagero defender mais direito para as mulheres. Um público está de um lado, outro público está do outro lado. Sobre o aborto, tem distância, mas os dois discordam do aborto, embora haja diferença. A diferença é menor no caso das cotas, é um pouco menor no caso de achar normal bater em criança. Mas ela aparece mais. O que eu estou mostrando para vocês? O que eu estou mostrando é o seguinte: o que polariza a sociedade brasileira são os nossos valores, costumes, hábitos, e não o papel que o Estado tem na economia. Ou seja, por que o sucesso econômico não é suficiente para alavancar o governo? Porque o governo pode até estar bombando, mas o que o governo pensa sobre esses temas? O que o governo pensa sobre aquilo que me importa? Porque não é mais a privatização da Petrobras que me importa. Não é mais a construção da desigualdade que me importa, no sentido de ser diferente do outro. O que me importa são os meus valores. E isso é novidade no Brasil. Nós não estávamos acostumados a ver o Brasil discutindo o papel de valores, crenças e costumes. Nós estávamos acostumados a ver o debate sobre privatização ou não. Isso é diferente. Isso mudou significativamente. E isso é um mega desafio para a sociedade brasileira.
Por quê? Porque quando a gente discute valor, a gente não abre mão do nosso valor. Quando eu discuto o papel do Estado na economia, alguém pode ter um bom argumento para privatizar a Petrobras ou não. Mas ter um bom argumento para mudar o meu valor, o meu princípio, aquilo que eu acredito como fundamental para a minha vida, para a vida dos meus filhos, é mais difícil conseguir persuadir alguém sobre isso. Então a gente fica o quê? Calcificado, cada um no seu lugar, ninguém ouvindo ninguém, ninguém topando mudar de lado, mudar de posição, porque ninguém é flexível em relação aos nossos valores, aos seus princípios. São eles que orientam a educação dos nossos filhos, são eles que orientam onde é que eu vou botar o menino para estudar, são eles que orientam onde eu vou conviver, com que famílias eu vou conviver. Então, isso ficou mais sensível. E a consequência disso, existem algumas, mas a mais importante delas, se você só tiver que lembrar de uma coisa que eu falei hoje, é isso aqui. O que parece é que as nossas identidades passaram a afetar as minhas percepções sobre a economia e a política, e não o inverso. Não é mais o resultado objetivo da economia ou da política que me faz pensar o que é bom para mim e para a minha sociedade. É o que eu penso sobre o que eu acho que está certo que determina como é que eu interpreto o que acontece na política e na economia. E isso tem consequências, porque não é só na economia que agora a gente discorda. Quer ver uns exemplos? Eu pergunto para os brasileiros, você acha que o Bolsonaro saiu mais forte ou mais fraco da manifestação que ele fez em São Paulo, naquele fevereiro? Os eleitores do Lula acham que ele saiu mais fraco. Os eleitores do Bolsonaro acham que ele saiu mais forte. Quer ver que doideira? E o que você acha da reação que Israel está tendo sobre o Hamas? Isso aqui não tem nada a ver com nada na nossa vida, tá? Assim, nós estamos aqui, o Hamas está lá, Israel está não sei aonde. Isso aqui, nós estamos aqui criando menino, pagando boleto, e a guerra está acontecendo. No entanto, eleitores do Lula concordam que Israel está exagerando na reação ao Hamas, e os eleitores do Bolsonaro discordam veementemente sobre a posição de Israel e Hamas. Mais um exemplo. E o Sérgio Moro na Lava Jato? Os eleitores do Lula desaprovam o Sérgio Moro, os eleitores do Bolsonaro aprovam o Sérgio Moro. Gente, no final das contas, virou Atlético e Cruzeiro. Ou seja, eu não sei se você sabe, eu sou atleticano, eu sou tão atleticano que meu filho chama Eduardo Galo. Galo por causa do Galo. Eu não tenho sobrenome italiano, é Galo de Galo. É promessa de Libertadores. Esse ano eu vou ter que ter mais um filho para botar mais um nome de Libertadores, se Deus quiser. Mas isso é só para dizer o tanto que eu sou fanático com esse negócio. Então é o seguinte, se você empurrar o Hulk no meio do campo, eu grito pênalti. Porque eu consigo provar para vocês, olhando pelo VAR, que, na verdade, ele já estava correndo na direção do gol, com mais 2 segundos ele estaria na área e provavelmente aquela falta impediu um gol, portanto tem que ser pênalti. Eu consigo arrumar uma história maluca, mas que eu quero acreditar, porque eu sou atleticano. E a loucura é que a política virou isso. Como eu sou uma coisa, eu passo a criar narrativas na minha cabeça que justifiquem todas as ações objetivas do mundo real. É como se tivesse um filtro na minha frente e a realidade está ali, mas eu só consigo ver essa realidade enviesada pela minha visão de mundo. Quando a minha visão de mundo passa a determinar qual é o mundo, me desculpem uma palavra feia, eu sei que no Ministério Público vocês não falam isso, mas fudeu. Sabe por quê? Porque acabou a objetividade. Acabou o espaço do diálogo. Acabou o espaço da construção do consenso. E eu estou falando dos dois lados. Acabou a possibilidade de reconhecer no outro alguém que você diga, pô, esse pensa diferente, mas vamos lá. A gente deve ter alguma coisa em comum.
enquanto a política for Atlético Cruzeiro, enquanto em cada lado tiver uma torcida fanática, a gente tem pouca chance de construir soluções nesse país. E eu vou dar um exemplo que tem a ver com Atlético e Cruzeiro. Eu, quando era criança, amava ir no Mineirão dividido ao meio para ver a torcida do Atlético contra a torcida do Cruzeiro. Aquilo era uma delícia para aquela criança que eu fui. Atlético e Cruzeiro não conseguem nunca mais chegar a um acordo sobre torcida dividida. Sabe por quê? Porque são duas torcidas tentando decidir na mesa o que é melhor. E aí, dependendo do momento, você usa o argumento que for para justificar a decisão que, no fundo, te interessa. Tem uma hora que é violência, tem uma hora que é ingresso, tem uma hora que é o povo é irracional, tem uma hora que tem a ver com... Cada hora é um argumento. Mas o fato é que a gente não consegue mais sentar à mesa e fazer um lado e outro lado. Agora, ou é um lado, ou é outro lado. E isso é a prova de como a nossa sociedade está doente, politicamente. Porque o ato de torcer não é um ato racional. Eu fui atleticano, sou há 40 anos, desses 40, durante 30 o Atlético só perdeu. E eu continuava atleticano feliz da vida. Isso não é racional. É exatamente o mesmo movimento que eu estou vendo nas torcidas de política. Cada uma delas tenta fazer uma queda de braço de opinião para o seu lado. Mas vocês podiam dizer, professor... desculpa. Se o senhor me permite uma pergunta, antes que o senhor avance. Meu nome é Alenda, eu sou promotor aqui da casa. Prazer. Professor, se o senhor permite uma pergunta antes que o senhor avance, acerca dos fundamentos, né, das bases desta polarização. A gente sou um curioso que estuda teoria política, não há como deixar de mencionar o Carl Schmitt, né, a questão adversarial, que ela é inerente à disputa política, né? Mas, para além disso, eu queria que o senhor analisasse, que o senhor emitisse a sua opinião acerca da teoria da Chantal Mouffe e do Laclau, dentro da teoria política. No livro dela, Sobre o Político... Que eu gosto muito. Eu também gosto muito. Mas, no livro dela, Sobre o Político, ela faz uma crítica, inclusive, à ausência do dissenso radical. Sim. Né? Ela faz uma crítica, por exemplo, ao Antônio Giddens, da Terceira Via, na Inglaterra, e tal. E, veja, eu acho que nós chegamos numa polarização, como o senhor disse, calcificada, de disputas evidenciadas, que não há uma zona de penumbra, né? E essa solução, digamos, ela não se apresentou com bases democráticas e consensuais. Ou seja, o que a Mouffe ela criticava, no seguinte sentido, para ser bem claro, ela não falava do Brasil, mas dizendo, olha, o que causou a distopia na política foi a ausência de diferença entre o PT e o PSDB. É o que ela defende. Sim. E o que surgiu disso foi algo que o senhor constata que é de uma gravidade absurda também. Eu queria que o senhor comentasse sobre que legal saber que você está lendo a Chantal. Eu estava almoçando hoje com a Embaixada Norte-Americana no Brasil, falando exatamente sobre esse livro, sobre essa teoria, porque a gente estava acostumado, na ciência política, a defender a tese de que o eleitor mediano era a solução dos problemas políticos. Né? Se você conseguisse fazer uma campanha política para a média, que é o eleitor mediano, você conseguia, na verdade, resolver o problema da polarização. E o que a Chantal diz é um pouco diferente disso. Né? É que os problemas políticos da não-democracia surgiram exatamente porque a gente perdeu a capacidade de divergir. O que faltou na teoria da Chantal, no entanto, é a ideia de que, embora seja necessário haver divergência, também é necessário que todo mundo aceite as mesmas regras. Porque a consequência do que eu estou dizendo é que, como eu estou tão acostumado a viver no meu mundo, com a minha informação, com os meus pares, é que eu também quero agora criar as minhas regras. E aí a coisa não funciona bem. Porque o princípio democrático básico
É o princípio de que todo mundo vai respeitar os incentivos institucionais criados pela regra constitucional no Estado Democrático de Direito, em qualquer lugar do mundo. Seja o direito norte-americano, inglês, seja o nosso direito romano, né, vamos dizer assim. Então, embora a divergência pareça, de fato, fundamental, e, nesse sentido, a polarização é positiva, a polarização que eu critico é a afetiva, é a do bem contra o mal. Não é a polarização, é a polarização moral. Não é a polarização de divergências de políticas, da divergência de opiniões, porque, de novo, o debate sobre o aborto, que foi feito recentemente no Brasil, me pareceu profícuo, no sentido de que tem um pedaço da sociedade que é contra e tem um pedaço da sociedade que é a favor. E eles foram para o embate público defender suas posições. Que bom que a divergência nos levou a um outro lugar. A gente ainda não sabe qual vai ser o desfecho disso, mas eu acho que todo mundo aqui, minimamente, se informou sobre isso, passou a pensar a respeito disso. É daí que a divergência ajuda. O problema é quando essa divergência sai, para usar uma expressão bolsonarista, das 4 linhas. Porque quando ela sai das 4 linhas e cada um resolve criar a sua regra, sua forma de interpretar a disputa política, a gente passa a ter problema. Então, acho que a Chantal, que tem, na minha visão, uma ótima contribuição crítica ao marxismo clássico, ela se esqueceu da necessidade de encorpar a sua teoria num envelope institucional. Ou seja, se as instituições não funcionam, essa divergência pode chegar a esse extremismo em que cada um é tão radical, está tão acostumado a viver do seu lado, que eu posso criar até as minhas próprias regras. É aí que está o desafio. Então, o senhor acrescentaria a institucionalidade. Exatamente, exatamente. Democracia radical. Exatamente. A democracia radical da Chantal, para mim, funciona bem se ela dialoga com um outro teórico da democracia que eu gosto, que é o Robert Down, não sei se você conhece, que é o defensor do quê? Do pluralismo democrático. Uma sociedade é forte se ela é plural. O que é pluralidade na visão do Down? Pluralidade, na visão do Down, é divergência. É gente que pensa diferente. É gente que tem interesse diferente. É gente que vê o mundo diferente. Mas o Down defende dentro da poliarquia. Se você fugir da poliarquia, que é a forma democrática mais expressa, né, mais explícita, você tem problemas. E a Chantal, acho que se esqueceu disso. É uma crítica pertinente, de certa maneira idealista, né, e é um livro bacana, assim, pequeno e fácil de ler, gostoso, mas sem essa institucionalidade que me parece ser tão importante. Muito bem, eu podia terminar minha fala aqui e vocês falarem, pô, esse professor de ciência política veio aqui falar de política e dizer para a gente que a política está ferrada. Mas é isso, eu não quero que vocês saiam daqui com esse pensamento, porque a coisa está um pouco mais grave do que isso, e é por isso que eu vim trazer essa reflexão. O copo transbordou, o caldo entornou. Esse transbordo da política para a nossa vida, ele se dá de várias maneiras. Eu quero dar um exemplo, começando pelos Estados Unidos de novo. Tá? Lá nos Estados Unidos, esse que é o Larry Fink, que é o dono da BlackRock, esse cara que vocês não conhecem, foi o criador da ideia do ESG. ESG. Ele é que inventou isso. Mas ele disse recentemente que ESG se tornou um tema politizado demais. Então, ele está buscando outra forma de falar que fazemos a mesma coisa, mas com uma linguagem diferente. Algo que seja aceito na direita e na esquerda. Olha o tamanho do pepino. É sobre como falar. Vocês estão aí o tempo todo tentando identificar se eu sou lulista ou bolsonarista, pelas falas que eu faço. Tem hora que eu acho esse cara... Vocês estão doidos para decifrar esse código. ESG já está decifrado, é de esquerda. Porque quem se preocupa com environment, social e governance só pode ser de esquerda, né? Pô, desculpa. Isso é coisa de esquerdista. E é assim que a sociedade está reagindo a temas como esse. Outro exemplo, esse mais grave. Fim de semana nos Estados Unidos, conhecido como March Madness, que é o principal torneio de basquete das universidades americanas, a Budweiser,
líder de venda de cerveja nos Estados Unidos há 60 anos, a vice-presidente de marketing deles, a Alicia Heinerscheid, resolve ter a ideia de, para atrair diversidade e juventude, criar essa latinha. O que é essa latinha? É a foto dessa influenciadora trans, chamada Dylan Mulvaney, em que ela celebrava 1 ano depois da cirurgia de mudança de sexo, gênero, né, como alguns gostam de chamar. Nesse fim de semana, em que a Bud Light resolveu fazer uma ação para atrair a diversidade e a juventude, os jovens que jogam basquete no meio oeste americano e no Texas criaram uma campanha na internet para não consumo de Bud Light. A brincadeira da diversidade custou quase 400 milhões de dólares à Ambev em um único final de semana. E eu digo mais, nunca mais a Budweiser foi líder de venda nos Estados Unidos, depois dessa pequena ação bacana para atrair diversidade. A intolerância chegou nesse nível. Nem a latinha pode mais ter a cara de algo com o qual eu discordo, com o que eu discordo. Aí vocês vão dizer, mas americano sempre foi meio radical. Aqui no Brasil, isso nunca aconteceria. Certo? Muito bem. Esse é o Felipe Neto, que foi contratado para ganhar 150 mil reais para comer chocolate e jogar videogame. Ok? No fim de semana, que o Felipe Neto ganhou 150 mil reais para comer chocolate e jogar videogame, a Lacta perdeu 30% de vendas no sul do Brasil. Vou repetir. 30% de vendas de bis no sul do Brasil, a menos do que a média do período, porque o bis contratou o Felipe Neto para fazer uma ação promocional jogando videogame e comendo bis. Por trás disso tem uma campanha entre eleitores do Bolsonaro para pararem de consumirem bis e começarem a consumir Kit Kat. E deu resultado. Por quê? Porque até consumir virou um ato político. Por que essa marca está apoiando o Felipe Neto? Quem é o Felipe Neto? O que pensa o Felipe Neto? Quem o Felipe Neto apoia na eleição? Nossa sociedade está chegando nesse nível. Ou seja, eu podia dar aqui milhares de exemplos que eu dou no livro, mas para não ficar enchendo vocês de histórias demais, a polarização criou um campo minado, em que a gente senta o tempo todo e a gente tem que o tempo todo fazer a seguinte frase. Eu falei isso, mas eu não sou lulista não, hein? Ou então o contrário. Não, estou defendendo isso, mas eu não votei no Bolsonaro, não. Dependendo de onde você está, você tem o tempo todo que justificar quem você não é. Isso é horrível. Por quê? As pessoas têm que ser mesmo aquilo que elas gostariam de ser. O problema é quando isso radicaliza a tal ponto que a gente cria intolerância entre os lados. Para mostrar para vocês uma notícia boa, não sei se vocês já assistiram um filme do Wagner Moura no cinema chamado Guerra Civil. Quem não assistiu, agora vai ter que assistir no Netflix quando ele for para lá. Mas o filme narra basicamente a sociedade americana daqui a 30 anos, tão polarizada que ela está em guerra. Guerra mesmo. Então, para vocês ficarem tranquilos quando vocês forem embora, a gente não está em guerra ainda. Fiquem tranquilos. A gente ainda não está se matando, pegando tiro e armando todo mundo. Calma. Isso vai acontecer, mas não é hoje. Por que eu estou preocupado? Porque em dezembro de 2021, quando eu comecei a estudar a polarização, 8% dos brasileiros me diziam que romperam relações familiares por causa de política. Em dezembro de 2023, esse número já era 36%. Em dezembro de 2021, quando eu comecei esse estudo, 6% apenas falavam que mudariam o filho da escola se a maioria dos pais apoiou o adversário. Hoje, dezembro de 23, 33% dos brasileiros
afirmam isso. 3% apenas diziam que iam deixar de comprar produto de uma marca que apoiou o adversário. Em dezembro de 23, já são 21%. Vai deixar de ouvir música de um artista que apoiou o adversário, ou seja, ou vai deixar de ouvir o Gustavo Lima ou vai deixar de ouvir Chico Buarque, né? 8% falavam isso. No final do ano passado já eram 24%. Embora esteja muito interessante... Eu estou acabando. Né? Eu só tenho mais 5 minutos. Ótimo. Estou acabando. 29% diziam que mudariam de país se pudessem. Agora são 41%. Prefere assistir o canal de televisão com o qual concorda. Eram 28%, foi para 37%. Reprovaria o casamento do filho com alguém que votou diferente. 20% passou para 28%. O único elemento que não mudou no tempo é mudar de igreja, onde o pastor ou o padre apoiou o adversário. Tem uma coisa que não muda: o efeito religioso. Em todos os outros, produtos, escola, país onde mora, família, música que escuta, produto que consome, tudo foi afetado nesses últimos anos e aumentando pelos efeitos perversos dessa polarização. Então, qual que é a implicação disso para 2026, para respeitar aqui meu tempo, de mais 5 minutos, dado pela doutora Nádia? A implicação disso é que nós vivemos uma sociedade dividida em bolhas. E eu espero que vocês reconheçam qual é a bolha de vocês agora. Porque do lado do Lula, tem 4 bolhas. Os petistas, militantes políticos tradicionais de esquerda, os progressistas, gente com alta escolaridade e com posições muito claras sobre questões pós-modernas, sobre uma visão globalizada. A classe D e E, também conhecida como povão, que é quem precisa de Bolsa Família, farmácia popular, creche, escola pública, saúde de qualidade pública, etc. E os liberais sociais. Quem são os liberais sociais? Os antigos tucanos, que morriam de medo de um golpe bolsonarista e foram apoiar o Lula. O Lula venceu por 51% dos votos, porque ele reuniu aqueles 4 grupos. Do outro lado, você tem o bolsonarista raiz, esse não precisa, né, do mesmo jeito que eu não preciso descrever quem é o petista, todo mundo sabe quem é o bolsonarista. Mas você também tem o agro, que é esse povo que cultiva uma cultura sertaneja, valores muito tradicionais ligados ao campo, ao plantio, à exportação de bens, não gostam do Estado, não precisam do Estado, gostam de andar armados no campo. Os conservadores cristãos, que são, em sua maioria, os evangélicos, mas você também tem os católicos tradicionais, conservadores, esses que são os defensores dos valores tradicionais da família, que morrem de medo da agenda progressista, de esquerda, dessa agenda de sexualidade. E, por fim, os empreendedores. Empreendedores, alguns mais pobres, a turma do Uber, alguns empreendedores classe média, é gente que emprega, que tem serviço, comércio, etc. Esses 4 grupos votaram no Bolsonaro porque não queriam a volta do PT. É assim que a sociedade brasileira saiu da urna em 2022. E por que isso é importante? Porque tudo que eu disse para vocês até aqui é de que nós estamos calcificados. Então, para terminar, a minha obrigação é dizer para vocês onde está a calcificação e onde está a disputa. Porque isso tem implicação para 2026. É assim que a sociedade brasileira hoje se organiza. 35% estarão com qualquer projeto do Lula em 2026. Classe D e E, progressistas e petistas. 35% estarão com qualquer projeto anti-PT, incluindo bolsonaristas, o agro e os conservadores cristãos. Ou seja, eles empatam. Fora de qualquer classificação, 20% apáticos. Gente que não quer saber de política, que não vota, que não está nem aí para nada. Ali dentro tem de tudo. Tem até servidor público, viu? Tem um bocado ali de várias coisas. Mas esses estão fora do jogo. E o que está em disputa?
O que está em disputa na sociedade brasileira hoje é para onde vão os liberais sociais e para onde vão os empreendedores. Se esse governo for capaz de governar para fora da sua bolha, ele tem que ser capaz de dialogar com empreendedores e liberais sociais. Se esse governo quiser perder a eleição em 2026, ele governa para dentro da sua bolha e deixa que liberais sociais mudem de lugar, passem a ocupar outro lugar e não consigam trazer os empreendedores para cá. Ou seja, é isso que está em disputa, é isso que está em jogo. Numa sociedade calcificada, um pedaço grande do eleitorado é fixo e um pedaço pequeno da sociedade varia. Essa é a novidade política brasileira, que passou a afetar como a gente consome, com quem a gente conversa, que canal de TV a gente assiste, que amizade a gente abandona, que membro familiar a gente deixa de ir no aniversário, porque a gente não tolera algumas dessas convicções tão fortes que esses dois lados têm. Era isso que eu tinha para contar para vocês. Eu agradeço a atenção de todo mundo e até a próxima. Obrigado. Professor Felipe, muito obrigada. É questionador, né, o comportamento, não só do brasileiro, mas do ser humano. Mas uma questão, né, eu acho que todos nós concordamos, é que a polarização nos torna menos tolerante, né, e menos aberto ao diálogo, né? Isso é um prejuízo. Sim. Em razão do adiantado da hora, não haverá perguntas. Quero informar que a equipe da Diretoria de Formação da Escola Institucional, do MPMG, realizará a compilação da frequência e remeterá os certificados por e-mail após o encerramento dos registros acadêmicos necessários. Eu quero agradecê-lo muito, interessantíssima a sua palestra, né? E, como eu disse, questionador o comportamento do ser humano, né? Notadamente do brasileiro. Muito obrigada. Obrigado a você. E volte sempre, né? Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado. Nossos agradecimentos ao palestrante Felipe Nunes. E o MPMG agradece a presença de todos e aqueles que nos acompanharam pela TV MP. Tenham uma ótima noite.